Olá, agora nós vamos para a nossa aula de Humanidades. Hoje nós vamos retomar o nosso texto do Araújo e Ofélia, né? Que falava sobre a construção de um shopping, né? Vocês lembram que o seu Aurélio, ele não queria que devastasse uma certa área da cidade para fazer a construção do shopping. E o engenheiro, né, tinha dado algumas ordens para a equipe para limpar o terreno, fazer toda a mudança na paisagem para poder ser construída a obra. Não sei se vocês lembram da nossa história da aula passada. Muito bem. A gente falou bastante sobre essa questão, né, da mudança na paisagem, do como as pessoas precisam, às vezes, devastar em nome da questão econômica, né, para construir prédios, edifícios, shoppings, né, e acabam modificando a paisagem, a natureza, alterando a natureza, e isso traz algumas consequências para o meio ambiente. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre esse texto, né. Aqui nós temos na página 9 a nossa atividade e que também retoma um pouquinho da questão das profissões também, que a gente também falou sobre essa questão das profissões nas últimas aulas, aí a gente tem falado bastante sobre isso, tá? Então, a gente falou na última aula o que o ser humano tem feito em relação à natureza, e aqui a gente segue falando sobre isso. Então, aqui na página 9 diz assim: você é o autor. Crie um enigma mostrando a profissão com a qual você mais se identifica e justifique essa escolha. Primeiro, desvende o enigma que fizemos como exemplo. Então, aqui tem um exemplo de um enigma. No enigma, a gente sempre usa alguma figura e a gente retira uma sílaba dela para formar uma nova palavra, ou acrescenta uma nova sílaba naquela figura. Então, o primeiro desafio de vocês vai ser resolver esse enigma aqui, né? A gente vai retirar a primeira sílaba da palavra, né? Retira uma sílaba da palavrinha, do nome da figura, e vai reescrevendo a frase até achar o que ela quer dizer aqui. Então, vocês vão resolver esse enigma, e depois que vocês resolverem esse aqui, vocês vão criar um no caderno de vocês com a profissão que vocês se identificam, que vocês gostariam de seguir. Vamos ver se vocês conseguem fazer e fazer a devolutiva para a prof. Essa devolutiva, eu vou pedir que as mães me enviem no grupo para mim conferir. Como a plataforma não está aberta, então vamos fazer o envio dessa devolutiva no grupo, tá bom? Podem estar enviando para mim lá no grupo, que eu vou conferir a devolutiva desse enigma aqui. Depois, pede assim: faça um desenho mostrando como você imagina a natureza antes e depois das instruções dadas pelo engenheiro-chefe. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar e ler o texto do Araújo e Ofélia para relembrar quais foram as instruções que o engenheiro-chefe deu para a equipe lá em relação ao terreno, o que era para ser feito. Aí, o que nós faremos? Vamos dividir a nossa folha no meio, aqui, e de um lado vocês vão desenhar como que vocês imaginam que estava o terreno, a natureza, antes dele dar as instruções, e do outro lado como que ficou depois do que ele pediu para fazer. Então, vocês vão ler o texto e voltar aqui e fazer a ilustração descrevendo como que vocês imaginam que esse terreno ficou, que ele estava antes da ação da equipe lá, dos homens, e como que ele ficou depois da ação do homem lá naquele terreno lá em relação à paisagem e à natureza, certo? Na página 10, fala um pouquinho sobre o Platão, né? A gente falou um pouquinho sobre Platão esses dias, né? Então, Platão nasceu em Atenas por volta do ano de 428 a.C. Seu nome significa homem de ombros largos, talvez pelo exercício constante da ginástica. Desenvolveu diferentes teorias sobre a origem e o funcionamento do mundo, dentre elas a teoria das ideias, que a gente já falou lá na aula passada. Lembram? Sobre o mundo das ideias, sobre as coisas que a gente imagina e o que realmente é? Seu nome verdadeiro era Aristócles, sendo Platão apenas um apelido e um dos mais influentes pensadores da filosofia. Então, esse textinho aqui é título de conhecimento para a gente relembrar do Platão e do mundo das ideias que a gente viu lá esses dias em Humanidades. Bom, aí agora nós temos aqui mais um desafio para vocês na nossa aula de Humanidade de hoje. Procure imagens de algum lugar da sua cidade que foi modificado pelo ser humano. Isto é, algum local onde havia vegetação e que foi desmatado para dar lugar a alguma construção. Recorte-as e colhe-as no espaço a seguir. Se vocês não encontrarem imagens, vocês podem conversar com o papai, com a mamãe, fazer um passeio pela cidade
e perguntar, escolher algum lugar da cidade que o papai e a mamãe lembram que era de uma forma e que foi transformado e hoje está de outra. Algum terreno que não havia nada, que havia só grama, que havia árvores e que foi retirado tudo para hoje ser plantado, ser construído algum prédio, ou algum terreno que não havia plantas, que era um terreno vazio e que foi transformado em alguma praça, com árvores plantadas, com flores. Então, vocês podem fazer um passeio pela cidade e fazer a ilustração aqui. Ou se vocês conseguirem fotos do antes e o depois de algum local da cidade, também pode ser colocado. Recortado uma foto do antes e do depois daquele terreno, tá bom? Pode ser até do terreno da casa de vocês. Como que era antes de construir, como que ficou depois da construção da casa de vocês, tá bom? Quem conseguir fotos, imagens, melhor. Quem não conseguir vai fazer a ilustração. Porque a gente vem falando, né, sobre essa questão do homem, de como que ele vem mudando, modificando o meio ambiente, a natureza, para poder suprir as suas necessidades, né, as necessidades do homem em relação a construções e edificações, tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Voltando lá, relembrando que vocês têm que fazer o enigma sobre a profissão que vocês mais se identificam. E a gente vai estar falando sobre as profissões, continuar falando sobre as profissões na próxima aula de humanidades. Por isso que a prof está pedindo para vocês estarem fazendo esse enigma e postando no grupo da sala para a prof conferir, certo? Então, um beijo, até a próxima aula. Qualquer dúvida, a prof está à disposição.